Olá, pessoal! Vamos lá? Vamos começar a nossa revisãozinha do segundo trimestre. Começando pelas organelas principais do metabolismo energético. Então, vou colocar o título aqui pra gente: Metabolismo energético. Esse metabolismo energético aqui, ele tem a ver diretamente com duas organelas que nós vamos ver agora. Cloroplasto, que só está presente nas células que fazem fotossíntese, nas células de organismos chamados autótrofos. E o que ele é? Ele é, aqui a gente chama de organela. Mas não podemos esquecer a teoria, de outra cor aqui, a teoria da endossimbiose. Essa estrutura que a gente está vendo aqui, que é o cloroplasto, assim como vai acontecer com a mitocôndria também, que nós vamos ver daqui a pouco, elas são características de células procariontes. Para ser uma célula procarionte, vai precisar ter um DNA próprio, tem ribossomo e tem membranas externas. Até escrevi meio feio aqui, mas eu vou repetir bem aqui no nosso cloroplasto. Essa aqui que eu já desenhei é a nossa membrana externa. E pela teoria da endossimbiose, essa estrutura aqui, ela é como se fosse, ela é um procarionte. E ela foi absorvida, vivendo numa simbiose muito vantajosa. Porque todas as células que possuem o cloroplasto, elas são capazes, células com cloroplasto, são capazes de produzir o seu alimento. Sabe aquela coisa que a gente fala, produzir seu próprio alimento? É exatamente isso. O alimento aqui vai ser em forma de glicose. Todo mundo usa glicose aqui? Com certeza. Os autótrofos, que são os possuidores dessa organela chamada cloroplasto, que agora é uma organela, mas ela tem estruturas idênticas a uma célula procarionte, que vive em simbiose com as células das plantas e algas, por exemplo, e produz alimento. É bom ter dentro da sua célula alguma estrutura que produz alimento? Com certeza, super vantajoso, tá? E o que é essa membrana? Então, o cloroplasto, ele tem a membrana externa. Agora vamos para as membranas internas. Essas membranas internas, elas são chamadas, vou colocar várias aqui, elas são chamadas de tilacoides. Elas são dobras, tilacoides. São dobras da membrana. Eu coloquei aqui elas separadinhas, mas elas são interligadas aqui entre si. Quando vocês forem olhar as imagens do livro de vocês vão perceber que são dobras da membrana interna que vai formar essas bolinhas aqui que nós vamos chamar de tilacoides. Agora eu fiz um trem errado aqui. Tilacoide é só uma de cá. Vou botar as várias flechinhas, ó. Tilacoide é cada moedinha. O composto de várias moedinhas, uma logo após a outra, é o grânum ou grana. Vocês vão ver essas nomenclaturas. E é nessa região aqui que a gente tem, como ele é membranoso, a gente vai ter os complexos que dão essa coloração esverdeada, porque é aqui que estará a clorofila.
o pigmento principal dessa estrutura. E essa estrutura, ela está banhada em um pequeno líquido, é viscoso, né? Que é denominado estroma. No estroma, eu vou ter a molécula de DNA circular, porque é igualzinho a uma bactériazinha. Eu vou ter, deixa eu catar outra cor de caneta aqui. Os ribossomos, eu vou colocar eles pequenininhos aqui, essas bolinhas que eu tô desenhando. Colocar o nome deles aqui, os ribossomos. Certo? Esse é o nosso cloroplasto. Qual vai ser a função dele lá dentro das células dos autótrofos? Vai ser as reações de fotossíntese. Para que essa célula tenha muita energia produzida, porque olha só, o cloroplasto, ele produz energia em forma de nutrição, que é a glicose, lipídio, proteína. A energia em forma de molécula energética, ela é originada, ela é dada por uma outra bactériazinha, que agora a gente chama de organela, que é a mitocôndria. O que é a mitocôndria? Olha como eles são bem parecidinhos, como a gente desenha sempre ela assim, ó, uma membrana externa e uma membrana interna. É óbvio que o meu desenho é muito mais bonito do que os do livro. Brincadeira, né? Essa aqui, membrana externa. E essa aqui, a membrana interna. Essa estrutura aqui também vai ter o DNA próprio, também vai ter os ribossomos, vai ter essas lombadinhas aqui, deixa eu ver que cor que eu posso usar, vou usar o preto. Essas lombadinhas aqui vão ser chamadas de cristas mitocondriais. O azulzinho clarinho que eu vou usar aqui agora vai ser o espaço intermembranar. Membranar. Quer dizer que ele está entre a membrana externa e a membrana interna, certo? E essa mitocôndria será responsável por um processo que é produção de energia em forma de ATP. Por um processo chamado respiração celular. A história dessa bactériazinha aqui, que se tornou uma organela, é similar aqui por essa teoria da endossimbiose. Ela foi absorvida pela célula, foi fagocitada, e nessa hora, ao invés dela ser digerida, ela ofereceu energia em forma de ATP para aquela célula, fornecendo energia em forma de ATP para as reações celulares. Ela se considerou muito amiga dessa célula e permaneceu lá dentro e foi replicada e foi passando de uma célula para outra por uma simbiose muito, muito benéfica. E aí a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem célula vegetal
e célula animal, certo? Das eucariontes, óbvio. A célula vegetal, ela tem na sua composição cloroplastos, fora todas as outras organelas, né? E também tem mitocôndria. Professor, então o cloroplasto, a célula vegetal também respira? Sim, ela faz respiração celular. Mas não é o cloroplasto que faz isso? Absorve gás carbônico, libera oxigênio? Não. A estrutura respiratória é por mitocôndria. A estrutura fotossintetizante é pelos cloroplastos. E a célula animal tem só a mitocôndria. Só, né? Muito importante ela. Ok? As organelas principais do metabolismo energético. Agora vamos para a aula 2, que é fotossíntese.